Quando é que a menina ferida sabota a mulher adulta? Esse é o tema de hoje. Eu sei que não é um tema gostosinho, mas ele é essencial para que você amadureça e prospere. Então fica aqui até o final do vídeo e escuta com o coração aberto. Se eu fosse você, ainda pegava um caderninho, entendeu? Papel, caderno mesmo, uma caneta para você anotar algumas coisas que eu vou trazer aqui para você. Na verdade, anota todo vídeo que você assistir meu, traz papel e caneta que eu tenho certeza que você vai aprender algumas coisas e escrever sobre elas é muito importante. Amada, seja muito bem-vinda ao No Meu Sofá. Eu sou a Noelle Gomes, sou a sua guia, sua terapeuta, sou a mentora desse canal. E eu fiz esse canal aqui no YouTube para que a gente possa conversar de verdade, sem máscara, sem maquiagem, com tempo mais longo do que das outras redes sociais, porque eu gosto de falar e aqui é o melhor lugar para isso. Então, seja muito bem-vindo à minha casa, ao meu sofá. Você, nesse exato momento, está dentro da minha casa, aqui, escutando esse bate-papo gostoso e real. E eu vou te pedir que, se você ainda não segue o canal, que você siga, que você faça a sua inscrição, porque a gente sobe vídeo 3 vezes na semana aqui para você nunca perder conteúdo novo e, claro, melhorar aí sua vida gradativamente. Vou pedir também pra você sempre dar joinha, manda pras amigas, porque a gente quer crescer e para crescer a gente precisa de ajuda. E se eu tô te ajudando aqui, eu quero que você também faça isso por mim. Bora fazer reciprocidade feminina, que aí a gente cresce rápido. Então, bora lá. Quando é que a criança que você carrega ferida tá sabotando sua mulher adulta? Amada, pode ser que você nunca ouviu falar sobre feridas emocionais, mas é uma das minhas especialidades e eu quero muito falar sobre isso aqui. Vamos ter vídeo para cada ferida, tá bom? Pode ficar em paz com isso também. Mas aqui eu quero te mostrar o quanto que pode ser que você tá presa nos seus ciclos de escassez, de carência, os seus ciclos de desconfiança por causa da sua criança ferida. Eu não sou uma pessoa que uso muito desse palavreado, a criança ferida, olha para sua criança interior, porque eu gosto muito de trabalhar com a visão da mulher adulta. Mas você reparou que tem muitos momentos na nossa vida que a gente está muito bem e de repente a gente puxa nosso próprio tapete? Tipo assim, você começa ali sua reeducação alimentar, você tá indo lindamente no 8º dia, você vai lá e estraga tudo. E aí, em vez de você voltar no 9º dia, você também fala assim: ah, ontem eu fiz merda, hoje eu vou fazer merda também. E de repente você cancela ali o seu processo de mudança. Já aconteceu com você, às vezes você tá fazendo aula de inglês e começar ali, por causa dos seus desafios, não querer mais, se sabotar, mesmo que é uma coisa que você goste muito. Se você é a pessoa que não consegue ter constância, não consegue repetir as coisas, sabendo que aquilo é bom pra você, isso é autossabotagem. E a gente só se sabota por causa de 5 feridas que a gente tem, que aconteceu lá na primeira infância, e eu vou te explicar isso melhor. Mas eu quero que primeiro você olhe pra você como adulta e perceba como é que você se sabota, né? Quais são as coisas que você quer conquistar, que você quer ter ali, né? Ter aquele objetivo realizado e não consegue. Sabe também quando você tá muito bem, às vezes, num relacionamento, você começa a falar assim, tem alguma coisa errada, tá bom demais. Tá tão bom tá bom demais pra ser verdade. Tá tão bom, daqui a pouco vai acontecer uma merda. E aí você faz a merda? Porque quem faz a merda é a gente. Então, eu quero te trazer isso aqui, porque pode ser que você tá aí cheia de sonho, cheia de novas ideias, ou morrendo de medo de começar, ou com aquela certeza que não vai dar certo, porque você sempre puxa seu tapete no meio do caminho. Então vamos lá. Eu quero te contar que, primeiro, se perdoem. Você não sabia o que eu vou te contar aqui. Ninguém parou para te ensinar, mas agora você vai estar sabendo. Então, gentileza, melhore, ok? Então, pensa aqui comigo. Existe uma visão, né, nesse nicho que eu trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento, especialmente nessa regeneração pessoal das mulheres, que é entender o que aconteceu com você na sua infância. Por que isso tem tanto peso? Não, porque muitas coisas que aconteceram com a gente ali até mais ou menos 14, 15 anos, vai cristalizar o nosso comportamento. Então pode ser que você é uma pessoa que tem um comportamento obsessivo, um comportamento que eu te falei, né, começa e não termina, comportamento de sempre tá bom demais, você desconfia. O nosso comportamento hoje na fase adulta foi criado na nossa primeira infância, nossa primeira e segunda infância ali, né, do 0 aos 14, 15 anos. E aí a gente vem repetindo esse padrão, mesmo não sendo mais criança. Então, o que que acontece? Existe, né,
esse estudo que fala sobre as feridas emocionais. O que, que ele vem contando? Que nós mulheres, né? Nós mulheres não, homens também, todo ser humano, ele desenvolve uma ferida na infância. E essa ferida pode ser da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, da injustiça. Então eu vou te contar um pouquinho sobre cada, para você começar a observar o seu comportamento, porque daqui a pouco a gente faz os vídeos de cada ferida aqui para que você possa se conhecer melhor. Mas ó, eu gosto sempre de falar uma coisa aqui, que eu acho que é importante. E eu vou falar isso nesse lugar de terapeuta que sou. Se você vê suas coisas, você tá aqui, você tá aprendendo, se você vê que em algum momento não dá mais para melhorar as coisas sozinha, busca ajuda. Pode ser comigo, que sou terapeuta, e aqui estão os meus canais, fique à vontade, ou com qualquer outra pessoa. Mas saiba que tem momentos na vida que a gente precisa de outras pessoas, né? De pessoas que vão nos estender a mão e nos ajudar a passar por aquilo. Então, eu quero que você aprenda, aplique e se precisar de ajuda, peça. Independente se for para mim ou para qualquer outra pessoa. Temos esse combinar? Então tá, porque eu quero trazer essas coisas aqui, mas não quero que você fique aí surtando, não, tá? Pensando, nossa, fudeu, eu tenho isso. Então tá, então vamos trabalhar. Então, o que que acontece? Dentro desse olhar das feridas emocionais, a gente entende que quando a gente é criança, até mesmo pré-adolescente ali, que pra mim 14 anos é criança, gente. Entre os 0 e os 14 anos, devido ao nosso ambiente, né, de nascimento e crescimento ali, nossa família, lembrando que todo mundo é ser humano, todo mundo é cagado. Pode ser que seu pai e sua mãe nunca tiveram oportunidade de fazer terapia, de olhar para suas próprias feridas. E aquilo que a gente não cura, a gente reproduz, né? Então, se minha mãe tinha a ferida da rejeição, ela vai produzir a rejeição na vida dela e eu vou acabar me sentindo rejeitada ao longo do meu crescimento. E quer dizer que ela tá fazendo aquilo ali de covardia? Não, ela não sabe nem da ferida dela, quanto mais da minha. Tá bom? Então aqui a gente também vai olhar as coisas com muita responsabilidade. Quero ninguém aqui culpando os outros. Eu quero que a gente olhe pra gente enquanto mulheres adultas e se perceba e fala, cara, eu posso melhorar. Tá bom? Então a gente tem essas 5 feridas que eu falei: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Normalmente, quando a gente fala da ferida da rejeição, não quer dizer que a sua mãe te rejeitou, mas pode ser que você se sentiu rejeitada emocionalmente. Pode ser que você se sentiu rejeitada na sua essência. Pode ser que você se sentiu rejeitada por alguma escolha que você fez, né, ali na sua primeira, segunda infância. E aquela ferida ficou em você. E aí, olha só, se eu tenho a ferida da rejeição, eu vou rejeitar tudo que eu faço de bom. Eu vou rejeitar as minhas ideias, eu vou rejeitar a minha força, eu vou rejeitar a minha beleza, então eu vou esconder quem eu sou. Eu vou rejeitar tudo que é muito bom, porque na minha cabeça, vou trazer o exemplo da mãe, tá? Se minha mãe, que é muito boa, me rejeitou, tudo que é muito bom vai me rejeitar também. E aí sou eu, na fase adulta, que começo a me rejeitar. A rejeitar meu brilho, minha potência. Gente, eu já fiz tanto isso comigo. Tipo assim, eu começava a ficar muito bonita e aí eu dava um jeito de fazer alguma coisa que me tirasse daquele brilho, sabe? Daquela potência que eu tava nela. Por quê? Porque eu tinha muito medo do meu brilho, da minha beleza e de em algum momento eu ser rejeitada pelas pessoas porque eu tava muito feliz, com a autoestima muito em dia. Olha só, pode ser que você tenha esse ciclo aí também. E aí a gente tem a ferida do abandono. O abandono, ele normalmente é uma ferida das mulheres muito conectadas ao pai, tá? A rejeição é muito conectada com a mamãe e a ferida do abandono, quando eu falo das mulheres, é muito ligada ao pai. Se você for homem e estiver me assistindo, ei, me conta que tem homem aqui, se tiver. Os homens vão sentir esse abandono em relação à mãe e a rejeição em relação ao pai, tá bom? Então, o abandono se eu me sentir abandonada pelo meu pai emocionalmente, se eu sentir que meu pai não me protegeu quando eu era pequena, se eu sentir. Às vezes meu pai foi embora mesmo, né? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma porcentagem altíssima de crianças sem pai, né? Então pode ser que seu pai foi embora mesmo, você se sentiu extremamente abandonada por ele, e aí você cresce e se torna uma mulher adulta que se abandona.
Então vai ter muita dificuldade de se priorizar, de se cuidar. Você vai se abandonar quando você cometer erros. Então você entra num lugar de muita rejeição e muita cobrança com você mesma, porque você não pode errar, porque se você errar, você se abandona. Não é o outro que te abandona, você abandona o outro antes. Se você ficar, tipo, apaixonada por um homem e aí ele for muito legal ou ele te lembrar muito seu pai, você pode ser que você abandone ele antes dele te abandonar, porque você sente que você vai ser abandonada. Então, essa é a ferida do abandono. Aí a gente tem a ferida da traição, que normalmente pode ser com a mãe ou com o pai, tá? Em algum momento ali do 0 aos 14 anos, né? Você se sentiu traída, às vezes você contou alguma coisa para sua mãe, ela contou para o seu pai, ou contou para alguém da família, aquilo chegou em você. Às vezes você foi traída pelos seus amiguinhos, se sentiu traída pela professora, e aquela ferida ficou em você, e, tipo, não posso confiar em ninguém que eu vou ser traída. Às vezes você veio de um lar que teve traição. Você viu, às vezes, o seu pai ou sua mãe traiu e aí perdeu a confiança da casa, a casa virou aquele caos. E aí você entra nesse lugar também, carrega essa ferida. E aí, como é que eu sei que eu tenho essa ferida de traição na adulta? Porque eu me traio. Eu falo que eu vou fazer X, faço Y. Eu combino que eu vou caminhar e eu vou dormir. Eu combino que eu vou comer melhor e eu vou lá no McDonald's, entendeu? Você começa a se trair, trair seus projetos, trair suas promessas. É a ferida da traição aberta. Pode ser que você tenha a ferida da humilhação. Pode ser que quando você era criança, você passou uma humilhação muito grande. Especialmente na escola, né, gente? A gente sabe que tem hora que escola, pelo amor das deusas consagradas, né? Eu falo assim, gente, parece que criança nem é gente, tem hora. Às vezes você passou uma humilhação na escola, alguém pregou alguma peça em você e sofreu muito bullying. Eu tenho um amigo que na escola, quando ele tinha uns 8 anos, os meninos puxaram a calça dele, sabe assim, a bermuda no recreio, brincando, e aquilo foi uma humilhação tão grande para ele. Ele teve sérios problemas ao longo da vida, até entender que ele carregava essa ferida da humilhação. Pode ser que você foi humilhado dentro da sua casa por algum erro, porque você fez xixi na cama, porque alguma coisa aconteceu fora do seu controle, e aí você foi humilhado por alguém que você amava ali. E aí isso se tornou uma grande ferida em você. E aí como é que você é na fase adulta? A pessoa que ela foi humilhada, ela é mais reclusa, ela não se expõe, ela não tem autoestima, ela desconfia, é muito insegura com a sua própria imagem, principalmente se ela sofreu bullying. É uma pessoa que normalmente se humilha ou humilha outras pessoas, porque lembra, aquilo que está ferido em mim eu sangro no outro. Então, às vezes, também tem muita facilidade de humilhar outras pessoas, mas é porque tá aí com a ferida da humilhação. E a última é a da injustiça. Também lá quando criança, passou por uma injustiça muito grande, ouviu a sua família passar por uma injustiça que mudou a rota da família, sabe? Então a gente precisa entender que muito do nosso comportamento está conectado à criança ferida. E aí, quando eu entendo a minha sabotagem na mulher adulta, nossa, Noelle, eu sou assim mesmo, eu não tenho autoestima, eu sou muito insegura, eu morro de medo de fazer esse vídeo aqui, vir alguém e falar assim, ah, mas seu cabelo é feio, sua cara é feia, da pessoa, né, às vezes falar alguma coisa que eu vou me sentir humilhada, eu rejeito as minhas próprias ideias, e se eu errar, eu me abandono mesmo. Nossa, eu me traio o tempo todo, eu prometo 1000 coisas pra mim, não pros outros, para mim e eu não faço nada do que eu me prometo. Então eu quero, é um convite aqui de início, que você olhe para você agora enquanto adulto e se pergunta: quais são as sabotagens que eu tenho comigo? Como é que eu tô puxando o meu próprio tapete? E aí eu quero que você olhe para isso, porque com essa clareza, com essa nitidez, você consegue interromper o ciclo. Tem um mestre que eu gosto muito, foi meu mestre durante muito tempo, que ele falava assim: a partir do momento que você reconhece algo na sua vida, então, a partir do momento que você reconhece as feridas que você está carregando, que pode ser uma, duas, né? Vai que aconteceu muita coisa com você. A partir do momento que eu reconheço algo, 50% da cura está feita. Os outros 50% agora é o meu trabalho diário. Então comece reconhecendo qual é a sua ferida. Todas nós carregamos as nossas. Infelizmente, não conheço nesses 23 anos de repertório como terapeuta. Nunca conheci alguém que não tivesse carregado alguma ferida dentro de si,
porque a gente está falando de relacionamentos, não é mesmo? E a gente se relaciona desde quando a gente nasce. Mas eu, graças a Deus consagradas, conheço muitas mulheres incríveis que ocuparam o seu lugar a partir do momento que começaram a reconhecer o seu grau de sabotagem, porque era baseado na ferida que carregava, e foi olhar para isso e tratar isso com muito carinho e com muito amor.